paz esteja com você. Há algum tempo, surgiu uma situação durante uma reunião administrativa. Do que se tratava não é essencial, mas o triste fato é que 2 membros presentes nesta reunião começaram a discutir com veemência. Eles não conseguiram chegar a um acordo e ambos se mantiveram firmes em suas posições. Por conta disso, uma das partes que discutiam se recusou a permanecer na reunião, dizendo que não irá mais falar com os demais membros e saiu com raiva, batendo a porta ao sair. Uma atmosfera gelada caiu sobre as pessoas restantes e a reunião terminou. Logo após este evento, o povo se dividiu em 2 fações e cada um escolhia o lado que iria apoiar. O tempo passou e o ressentimento ficou mais forte. O problema era, no entanto, que a administração sendo dividida não podia mais funcionar adequadamente. Cada lado realmente precisava do outro, pois cada um exigia as habilidades e os serviços do outro para sobreviver. O primeiro grupo, que era a metade da administração original, reuniu-se para discutir uma possível solução para a situação. Após longas conversas, eles chegaram a uma proposta que poderia agradar todas as partes. A administração deve de ser reunificada para permitir que todas as competências e serviços voltassem a funcionar. Não havia outra opção, ou a administração teria que ser dissolvida em um novo grupo formado. Eles teriam que apresentar esta opção de reagrupamento ao segundo grupo. Foi então decidido que enviariam um representante para falar com eles. Eles escolheram um homem sábio, de bom caráter, e o enviariam como embaixador para o segundo grupo. Sua missão seria oferecer diplomaticamente a reconciliação com o primeiro grupo e assim conseguir uma nova união de ambos os grupos. Ele conseguiu? Ninguém sabe. Esperamos que sim. O ponto aqui é que a tarefa do embaixador é representar um partido. Como ele está sendo enviado, ele recebeu pleno poder para falar, oferecer soluções e negociar com quem ele foi enviado. Em nosso mundo hoje, todos nós, como cristãos, fomos enviados para representar o Pai por meio de Jesus, nosso Messias, com a ajuda do Espírito Santo, que nos revelará as palavras que devemos falar. Em obediência a Deus Pai, Jesus foi enviado a nós na terra. Sua missão era nos reconciliar com o Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para conseguir isso, ele teria que nos convencer, por meio dos seus ensinamentos, de que a única maneira de sobrevivermos seria mudar nossa fidelidade e ingressar ao reino de Deus. Infelizmente, a maioria não deu ouvidos e se juntou às forças inimigas, torturando-o e matando-o com uma morte infame numa cruz de madeira. Antes de ser condenado, ele nos deu, por meio de seus discípulos e de seus descendentes, uma missão: ser seus embaixadores. Portanto, ide e fazeis como que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante sua estada na terra, Jesus disse aos seus seguidores: assim como meu Pai me entorgou um reino, eu o designo a vós. A palavra outorgar que Jesus usou significa dar ou conferir. O que estava acontecendo é que Jesus estava dando a eles todas as recomendações de confiança ou credenciais
que eles precisavam como embaixadores do seu reino. Isso significa que ele estava dando a eles autoridade para falar e ensinar em seu nome. Ainda hoje, no mundo em que vivemos, os embaixadores devem apresentar um documento escrito chamado credenciamento, que fornece as credenciais do embaixador ao chefe do país ao qual será enviado. O apóstolo Paulo disse: somos embaixadores de Cristo. Em outras palavras, somos mensageiros de Cristo e agentes autorizados do reino de Deus que ele representa. Somos seus embaixadores para representar e negociar os negócios de seu reino aos reinos do mundo. É um compromisso vitalício. Uma vez que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, não podemos olhar para trás. Assim disse Jesus sobre este assunto: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Como embaixadores, comunicamos onde quer que estejamos a mensagem que recebemos. Ao fazê-lo, somos testemunhas de quem representamos. Como tal, testemunhamos e apresentamos evidências do que vivenciamos. Jesus disse que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. Deus, que nos enviou, confirma sua mensagem pela demonstração do seu poder por meio de milagres e maravilhas. Isso é confirmado em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que diz: por intermediário de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. A missão que nos foi confiada é muito importante e é por isso que nós, como embaixadores, temos uma grande responsabilidade. De fato, Mateus 24, versículo 14, nos lembra que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações e então chegará o fim. Essas palavras são muito claras. Devemos espalhar a mensagem do evangelho no reino para todas as nações. E que também está muito claro é que Jesus não voltará no final até que o mundo inteiro e todas as pessoas tenham ouvido a mensagem da salvação. Devemos fazer com que todos saibam que existe um reino que pertence a Deus e que todos são convidados a entrar nele. Portanto, devemos ensiná-lo como eles podem se tornar residentes deste reino. Parte de nossa mensagem deve ser o chamado ao arrependimento do pecado. Devemos os deixar saber que se afastar dos seus pecados e seus caminhos mundanos é a chave para a entrada do reino de Deus. Eles devem abandonar seus modos de vida e adotar os caminhos de Deus. Claro, esta é uma missão difícil, mas estamos preparados para isso. Não apenas fomos preparados, mas também temos o respaldo do próprio Deus, que demonstrará sinais e milagres por meio de seu poder, pois Ele, por meio de nós, cura os enfermos, restaura os aleijados e expulsa os espíritos malignos. Lembra-se, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que melhor apoio poderemos receber? Devemos lembrar que a primeira igreja cumpriu a missão de estender o reino por meio da pregação e do ensino. Essas pessoas que conseguiram isso eram cidadãos simples, em sua maioria sem instrução.
Eles se reuniam nas casas e falavam sobre o que tinham visto Jesus fazer. Eles compartilharam as palavras de Jesus. Eles estavam com ele e foram testemunhas oculares dos milagres que ele realizou. Estou convencido de que foram conversas simples, não teorias teológicas sofisticadas. Conversas que qualquer um pode ter. Eu sei, você dirá que não viveu nos tempos de Jesus. Isso é verdade, mas você tem todos os seus ensinamentos e os relatos, todas as maravilhas que ele fez. Você também tem o Espírito Santo em você, que Jesus prometeu que o Pai enviaria. É este Espírito Santo que falará através de você sempre que você tiver uma conversa com alguém sobre Jesus, seu reino e a salvação que ele pode trazer para aqueles que estão ouvindo você. Atos 14, versículo 3 confirma isso. Pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Você também recebeu o poder de fazer milagres acontecerem. Assim nos prometeu Jesus, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberam, do medo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão a mão, e eles serão curados. Que promessas maravilhosas! Nossa vida deveria ser cheia de milagres e curas. Uma parte essencial da divulgação do Evangelho é pregar a extensão do reino de Deus. Devemos fazer tudo o que pudermos para estabelecer o reino. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta frase vem diretamente de Jesus quando ele ensinou seus discípulos a orar. Devemos orar pelo estabelecimento do reino. E este reino de Deus que está para vir na terra para que Jesus possa reinar aqui por 1000 anos. Deus levantou a igreja para que ela pudesse estender o reino a todas as nações do mundo. A maioria de nossas igrejas locais perderam a visão e estão mais interessados no número de membros e belos edifícios do que a visão missionária de enviar ao mundo para estender o reino. Com isso, a Igreja de Cristo perdeu sua unidade e se dividiu, buscando competições de denominações e quantidades de membros. Lembra-se do que Jesus disse em Lucas 12, versículo 31. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. O reino também é espalhado quando lançamos a semente do Evangelho. Entra no coração de homens e mulheres e crescerá e estenderá o reino em cada um de nós que ouve a palavra de Deus. Em Lucas 12, versículo 32, Jesus acrescentou: Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Sim, Deus quer lhe dar o seu reino. Sejamos embaixadores deste reino e compartilhemos as boas novas de sua existência com o maior número de pessoas que pudermos. Seja abençoado como você viver de modo digno de Deus que os convocou para o seu reino e glória. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Se você gostou deste vídeo, subscreve-se, pois isso ajudará na divulgação da palavra de Deus através deste canal.